Observando a dificuldade que alguns dos meus alunos têm com derivada de função, com cálculo de derivada, eu constato que essa dificuldade consiste em saber articular os diversos resultados de cálculo para calcular a derivada. De fato, alguns alunos mencionam isso. E diante dessa situação, eu selecionei aqui 5 resultados básicos, resultados iniciais para o cálculo de derivada. O primeiro deles diz: dados A e B reais e f de x igual a x mais b, qualquer que seja x real, a derivada de f em x é A. Ou seja, a função afim é diferenciável e a sua derivada é constante. F de x é A, qualquer que seja x real também. Dados n natural, n maior que ou igual a 2 e f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja x real. A derivada de f em x é n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja x real. Ou seja, a função potência, expoente natural, é uma função diferenciável e a sua derivada é dada dessa forma, em todo x real. Dados n natural, outro resultado. Dados n natural não nulo e f de x igual a 1 sobre x elevado a n, qualquer que seja x diferente de zero. A derivada de f em x é menos n sobre x elevado a n mais 1, qualquer que seja x diferente de zero. A derivada do inverso da potência, inverso multiplicativo da potência, com expoente natural, é uma função diferenciável, está aí a sua derivada. Terceiro resultado: se f e g são diferenciáveis em x, então f mais g também é diferenciável em x, e a derivada da soma de f com g em x é a derivada da f em x mais a derivada da g em x. Isto diz que a derivada da soma é a soma das derivadas onde as duas são simultaneamente diferenciáveis. No final, se lambda é real e f é diferenciável em x, então a constante lambda vezes a função f é uma função diferenciável em x e a derivada do produto de lambda por f em x é o produto de lambda pela derivada da f em x. Ou seja, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada dessa função, onde essa função for diferenciável. Vou articular esses resultados aqui em alguns exemplos, começando de simples para o mais complicado. Então, veja. Para f de x igual menos 2x mais 3, qualquer que seja o x real, o primeiro resultado, só preciso dele, diz o quê? Diz que a derivada de f em x é menos 2, qualquer que seja o x real. Um resultado somente, tá? É o primeiro. O segundo resultado, a segunda forma de derivação, vamos aplicá-la aqui. Para f de x igual a x elevado a 11, qualquer que seja o x real. Aplicação do segundo resultado. Só aplicação direta. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? 11, x a nona. Qualquer que seja x real. Mudar um pouco este exemplo. Para g de x igual, trocar 1 sobre x elevado a 11. E aqui é em qualquer x diferente de zero. Tá? Terceiro resultado, diz o quê? Diz que a derivada da g em x é quanto? Derivada de 1 sobre x elevado a n, menos n sobre x elevado a n mais 1. Quem é o n? 11. Portanto, a derivada fica menos o n, que é 11, sobre x elevado a 11 mais 1, que é 12. Ó, também, qualquer que seja x, diferente de zero. Está aí. Aplicação da primeira fórmula de derivação. Aplicação. Ó, eu tenho
3 fórmulas de derivação e 2 resultados gerais. Apliquei cada um deles, cada uma das fórmulas de derivação aqui. Agora vamos articular os resultados, começar a articular. Articular esse resultado com esse, por exemplo. Então, para h de x igual a menos 5x3, qualquer que seja o x real. Então, o último resultado aqui diz derivada de uma constante vezes uma função. É a constante vezes a derivada da função, que no caso é x3. Então, você tem derivada da h em x, quem é? A famosa galinha de x, é menos 5 vezes a derivada de x3, que é 3x2. Portanto, fica menos 15 x2, qualquer que seja o x real. Certo? E tem que aprender a fazer rápido, né? Ó, já viu? Menos 5, 3 vezes menos 5, menos 15, x2. É o uso do resultado geral com a fórmula de derivação. Tá? Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Antes que eu me esqueça, cada um desses resultados foi previamente demonstrado. De fato, na descrição desse vídeo, você encontra os links das aulas onde eu os demonstro. Certo? Bem, articular mais resultados. Esse com esse. Tá? Então, considere para f de x igual, exemplo, menos 7 sobre x4. Menos 7 sobre x4. Aqui é qualquer que seja o x distinto de zero. Então, quem é a derivada da f em x? Leia aqui, veja isso aqui como sendo a constante menos 7 vezes a função 1 sobre x4. Então, a derivada é menos 7 vezes a derivada de 1 sobre x4. Qual é a derivada de 1 sobre x4? Por causa dessa fórmula. É menos 4 sobre x5. Portanto, o resultado fica menos com menos dá mais, 7 vezes 4, 28 sobre x5. Aqui também convém fazer a conta rápida, tá? De imediato. Partir direto daqui para cá, tá? 7 vezes 4, 28, 28 sobre x5. Entendendo que eu estou usando esse resultado com esse. Agora vamos articular mais resultados. Juntar, combinar esse resultado com esse, com esse, com esse. Por exemplo, aqui, ó, neste exemplo, tá? Agora já mistura, já fica um pouco mais complexo. Então, para f de x igual a menos 6x5 mais 6x menos 2, tá? Também aqui, qualquer que seja o x real. Então, quem é a derivada? Ó, é uma soma de duas funções. Isso aqui, o múltiplo da potência com a função afim. Inicialmente, eu aplico o resultado que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vamos a ele. Derivada da soma é a soma das derivadas. Mas quando eu vou derivar cada parcela, eu caio nesse resultado aqui, ó. Primeiro eu caio na derivada da soma, depois eu caio aqui. E no final eu caio na derivada dessa e dessa. Veja. Ó.
Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de menos 6x5 menos 30x4, já explicado por quê. E a derivada de 6x menos 2. Derivada de 6x menos 2 dá quanto? Mais 6. Também aqui, qualquer que seja o x real. Deixa eu ver se eu me equivoquei no qualquer que seja o x aqui. Aqui é qualquer que seja o x diferente de zero. Aqui é qualquer que seja o x real. Aqui é qualquer que seja o x diferente de zero. Mais um exemplo. Para f de x igual, aqui ó, 10x a nona mais 10 sobre x a nona. Qualquer que seja o x diferente de zero. Também, vou articular 4 resultados. Derivada da soma, derivada de uma constante vezes uma função, derivada da potência e derivada do inverso multiplicativo da potência. Que dá f' de x igual. Derivada de 10x9. 90, o quê? 90x8. Certo? 90x8. Mais, e derivada de 10 sobre x a nona. Botei um mais, mas não é mais. Ok? Da fórmula da derivada de 1 sobre x a 9. Então vai ficar menos, aí 90, agora aqui é x a décima. É 10 vezes a derivada de 1 sobre x a nona. Derivada de 1 sobre x a nona, menos 9 sobre x a 10. Vezes 10, né, dá 90. E aqui é qualquer que seja x diferente de zero. A fórmula da derivada da soma, que está apresentada aqui para duas funções, por indução, vale para uma soma qualquer de funções. Portanto, eu posso chegar e aplicá-la aqui, ó, para pegar outro exemplo. Para feio, né? Ajeitar. Para f de x igual a menos 3x2 mais 6x menos 1 mais 7 sobre x menos 1 sobre x2. Qualquer que seja o x distinto de zero. Então, quem é a derivada da f em x? Ó, é uma soma de quantas funções? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4. Pode pensar assim. Função afim. Veja logo o bloco. Então, quem é a derivada disso? Menos 6x, né? Constante vezes x2. Derivada da soma, soma das derivadas. Mas em cada parcela, eu aplico a derivada de uma constante vezes uma função. Então, eu fico com menos 6x. Derivada de 6x menos 1 mais 6, derivada de 7 sobre x. 7 vezes a derivada de 1 sobre x. Aqui o n é 1. Então, fica derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x2. Então, fica menos 7 sobre x2. E aqui, essa derivada é menos 8 sobre x a 9. O que é que está errado? Que agora é mais. Tem um menos da função com menos da fórmula de derivação. Então, daqui, qualquer que seja o x, diferente de zero. Então, dá menos 6x mais 6, tá? Menos 6x, checagem, né? Menos 6x mais 6, derivada de 7 sobre x, menos 7 sobre x2 e derivada de menos 1 sobre x8, menos 8 sobre x a 9. Mais uma. Para f de x ou g de x
Deixa eu ver se eu estou botando as letras CHH, F, né? Tá tudo ok. E para G de x igual a 1 sobre x2 mais 3 sobre x menos 6x mais 7x4, qualquer que seja o x real. Cabe aqui, então, quem é derivada da g em relação a x? Derivada da g em x, quem é? Derivada de 1 sobre x2, menos 2 sobre x3. Ó. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de 3 sobre x, quanto é? Menos 3 sobre x2, que é 3, constante 3, vezes a derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x2, tá? Menos 3 sobre x2. Derivada de menos 6x, menos 6. Função afim, menos 6x mais 0, menos 6. E 7x4 dá quanto? 28x3. Aqui, perdão, olha um erro. Não é qualquer que seja x real. Tem a restrição. Qual é? É qualquer que seja x diferente de 0. Então, isso aqui é igual a isso. Consertado é qualquer que seja x diferente de 0. Então, está aqui. Derivada de 1 sobre x2 menos 2 sobre x3, 3 sobre x menos 3 sobre x2, menos 6x menos 6. Aqui, menos 6x mais 6, menos 7 sobre x2, mais 8 sobre x9. Aqui, 90x8, já explicado por quê, tá? E aqui 10 sobre x9, menos 90 sobre x10, também já explicado. Aqui, derivada da função polinomial, menos 30x4 mais 6. Ó, esses 1, 2, nesses 4 exemplos, todos os resultados foram articulados, certo? E aqui você tem, começando do mais simples, né? Menos 2, x11, 11x9, menos 11 sobre x12, tá? Menos 5x3, aí aqui usando os resultados individualmente, os 3 pesos, aí aqui já articulando o último com o segundo, menos 15x2, e aqui o último com o terceiro, menos 7 sobre x4, derivada dá 28 sobre x5. Tá? Você deixe seu comentário, seja ele positivo ou negativo, seu like ou seu dislike, assine o canal, eu agradeço, e acione o sininho de notificação para mais vídeos.